Marcos, capítulo 4, a partir dos versículos 35 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros os barcos seguíamos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. E os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa em que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Querido Deus, está entre nós a sua palavra, ela permanece no reino da glória do Pai. E pelo teu Espírito que é santo, nós vamos entender esta mensagem. Oramos e pedimos ao Senhor que o teu Espírito possa ministrar a cada coração esta noite. Assim nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Bem, o que eu consigo compreender no tema desta mensagem, a mim e a você. Você e eu não precisamos de ter medo. O que eu e você precisamos é de ter fé. Mas eu entendo, compreendo, que ainda neste corpo carnal em que vivemos, as tempestades da nossa vida, elas existem e de fato são inevitáveis. E não passamos os anos, as nossas horas sem adversidades. Quantas vezes nós estamos calmos, não há nada de errado em nossa vida, e nesse momento até esquecemos de Deus, até esquecemos que Jesus está bem ali próximo de nós. E normalmente a gente peca porque a tranquilidade faz com que eu e você nos afastamos do Senhor. Quantas vezes eu e você deixamos de ir a uma igreja, quantas vezes eu e você deixamos até de orar, deixamos de ser gratos quando há calmaria em nossa vida. Quando as coisas estão indo bem, às vezes a gente pensa assim: não há motivos para que eu possa ter uma vida e perseverar em oração, ter uma vida piedosa, por exemplo. E isso é normal, irmãos. Quando estamos calmos, quando tudo está certo, tudo está bem, aí eu e você, a gente se tranquiliza, nos tranquilizamos, nos sossegamos, e aquele momento que deveria ser de gratidão, de anelo pela presença de Deus e de nos prepararmos para enfrentarmos aquilo que se levantará, a gente às vezes acostuma com essa calmaria e de repente tudo acontece. As tempestades começam a vir sobre a nossa vida porque elas de fato são inevitáveis. Elas se levantam e às vezes assusta a nossa vida. Há um levante em nossa vida. E a vida, irmãos, nós não vivemos em um jardim engrinaldado de flores. Tem gente que acha que ser crente, eu agora sou crente, estou em uma bolha, é só clamar que as coisas vai mudar, vai melhorar. Às vezes a gente tem essa consciência, uma teologia que diz que agora é só vitória, só vitória, só vitória. Não é bem por aí. A gente precisa ter consciência de que não vivemos em uma estufa. A nossa vida, ela tem, irmãos, problemas. Não é um jardim cheio de flores, não.
Também pisamos em estradas cheias de espinho. Também atravessamos momentos da nossa vida em estradas cheias de pedregais. Há tempestade, há levantes. Nos lembramos agora, há tempos atrás, que passamos por uma pandemia, onde pessoas perderam suas vidas, ricos, pobres, miseráveis, crentes, não crentes, incrédulos. Quantas pessoas perderam a vida, crianças, jovens, adolescentes, adultos e velhos. A pandemia serviu de um grande exemplo. Aqueles que professavam a fé em Jesus, outros que eram contra a palavra do Senhor, outros que até criam, viveram por um tempo em sua presença, mas depois se perderam na trajetória cristã. Ou seja, as tempestades são inevitáveis. E quando elas vêm, nos assustam. As tempestades também são imprevisíveis. E quando elas chegam, irmãos, nos assustam. São robustas demais e nos pegam de surpresa. Um exemplo claro: quando você vai ao médico, estou sentindo aqui uma dor, talvez seja uma indigestão, e quando você vai fazendo os seus exames e depois de um tempo, descobre-se uma enfermidade que para o homem é incurável. Até então era só uma digestão, agora ela é uma enfermidade incurável. De repente alguém sentiu uma tontura qualquer, as vistas escureceu, é a pressão do dia, o calor do momento, muito calor, e aquilo se repete várias vezes. Quando você vai ao médico, o diagnóstico acontece: olha, você está com uma doença incurável. E às vezes chega aquele momento que alguém diz assim: olha, você tem tanto tempo de vida. O cristão sai de casa, e o também não cristão, com alguma coisa, conduzindo um veículo, e ele sai bem, e no meio de sua trajetória, um acidente, perde-se o carro, quando se não, perde-se a vida, e alguém recebe a notícia: olha, aconteceu uma tragédia e o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu parente, seu amigo, patrão, enfim, se foi. Assim é a nossa vida. Quando nós pensamos, irmãos, é como Paulo disse: olha, quando eu penso que quero fazer algo bom, desejo fazer algo bom, acabo fazendo aquilo que não quero fazer. Assim as tempestades em nossa vida. Mas tem muita gente que não aceita. Tem muitas vezes na nossa vida que nós não concordamos com as nossas provas. E precisamos ser verdadeiros, não hipócritas. Não estamos em uma bolha, uma teologia que diz que agora está tudo bem. Sim, se estivermos em Cristo, a igreja é vitoriosa em Cristo. Não há nada que se levante contra a nossa vida que Deus não possa nos abençoar, nos dar graça para atravessarmos aquilo. E o que eu vejo nesse texto, os discípulos aqui tinham nascido ao redor deste lago. Eles conheciam muito bem aquela região. Eles sabiam muito bem o que estavam ali e eram pescadores, viviam daquele lugar. Conhecia, a Bíblia diz, quando nós olhamos a mesma escritura, palmo a palmo. Como você tivesse nascido neste lugar e passado os longos de sua vida, toda a tua temporada neste lugar. Mas a Bíblia diz que, irmãos, aquele lugar, por certo, irmãos, levaria eles ao desespero, como acabamos de ler aqui. É um lugar, então, onde o mestre entrou no barco e aproveitou aquele momento para descansar. Talvez a confiança dos discípulos, está tudo calmo, está tudo tranquilo, eles conhecem aquele lugar como as palmas das mãos, mas a Bíblia diz que algo aconteceu e eles precisam do mestre, pois não conseguem administrar a situação. Tem momentos na nossa vida que a situação foge do nosso controle. Talvez você veio aqui esta noite desta maneira, que você se assustou em alguma coisa que tenha acontecido em sua vida. Não há controle sobre nós.
Tem gente que, às vezes eu falo isso, talvez você é a mesma coisa. Eu perdi o controle da situação. A gente perde o controle, parece que sai, foge da nossa alçada. Não está mais nas nossas mãos. Olha, até aqui eu pude administrar, daqui para frente não tem mais jeito. Seja uma saúde, a enfermidade, por exemplo, seja as finanças, seja o desentendimento dentro de casa. Mesmo eu e você sendo pai e mãe, a gente tem até um certo ponto, um limite que chegamos, dentro da nossa casa, com a nossa família, com os filhos, com a esposa, com os amigos, enfim. Há certos limites que a gente não pode avançar. Você vai cuidando daquela situação, você vai tendo o controle da história, do momento, do acontecimento, mas chega um momento que você declara: bom, até aqui eu cheguei, daqui para frente não dá mais. Agora não tenho mais palavras, tudo que eu falo fere, todas as minhas atitudes não dá certo, tudo que eu tenho feito não consigo resolver essas questões. Então, o que está acontecendo aqui nesta palavra é exatamente isso. E é aí que as mãos de Jesus aparecem. Mas eu e você, normalmente, irmãos, apesar das nossas circunstâncias tempestuosas, dos problemas que enfrentamos, nós esquecemos que temos um Deus tão grande que é capaz de vencer os desafios impossíveis para nós. Esquecemos que tem um Deus tão grande que tem poder de reverter, virar a mesa, virar o jogo, irmãos. Mas se você veio aqui esta noite e a circunstância da sua vida está nisso, um caos, não há limites mais que você possa alcançar, acabou. Tudo está para você como um mar revolto, há uma grande tempestade em sua vida. Talvez você não se lembrou que Jesus tem as rédeas da história em suas mãos. Talvez você não se lembrou por causa da circunstância e os poréns e porquês da sua vida, você esqueceu que Jesus está acima de todos. A palavra de Deus que trabalha no nosso coração, e esta noite não há algo diferente em sua vida, mas a palavra de Deus está aqui, não que ela seja diferente, mas que ela está tratando do seu coração, dizendo a mim e a você: acalma o seu coração, não é hora de desesperarmos. Quando desesperamos, tomamos atitudes que ferem, tomamos atitudes que machucam. Eu já fiz isso. Falamos, dizemos palavras que atrapalham o trabalhar de Deus em nossas vidas. Quando você se desespera, olha o conselho da palavra, você age com indecisões. Talvez você agindo, você se pergunte a você: será que isso seria a melhor coisa? Será que eu deveria ter feito isso? Esta palavra será gera em nós uma, não uma afirmação, mas uma dúvida. Será que eu deveria ter feito isso? E quando nós fazemos, normalmente arrependemos daquilo que fazemos quando tomamos atitudes com a nossa cabeça cheia. Tomamos atitudes de desespero em que machuca o outro que está conosco. Falamos coisas dentro da nossa casa em que machuca os nossos filhos. Você já viu aquele pai que está perdendo hora, atrasado, e ele tem que dar carona para o filho, para a filha, e ela é um pouco mais atrasada ainda? Na minha casa tem muito isso. Eu tenho uma filha moça, a propósito, a outra já está caminhando já para a mocidade, mas eu tenho uma filha moça de 21 anos, e ela tem os cuidados com ela. E ela vem, quando eu saio para o trabalho, ela sai junto comigo, e às vezes ela atrasa. E o atraso de uma mulher nunca é 10, 5 minutos, é mais. O do homem está sempre acelerado, não é assim? A gente se arruma de qualquer jeito, as mulheres se cuidam melhor que a gente, nos mínimos detalhes. Mas a gente se estressa e vamos, quer dizer, eu só coloco uma calça, uma camisa e dou uma passada na mão do cabelo e já estou pronto. As mulheres não. Então entramos em desespero e aquela agonia, e é justamente nessa hora que nós temos que ter temperança. Sendo pai, quantas vezes na nossa vida, tomados pelo sentimento de emoção, sentimento de indecisão, nós fazemos coisas que humilham as pessoas, maltratam as pessoas, de repente mostramos aquilo que nem somos. Se você tem tomado alguma decisão em sua vida,
na hora da tempestade se levantando contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, você tem machucado o coração de alguém, você tem ferido o coração do seu filho, de um amigo, do teu pastor, do teu patrão, dos teus funcionários, se humilhe na presença do Senhor, volte as suas palavras atrás. Momento de tempestade não é hora de tomarmos decisões que machucam pessoas, mas tomarmos decisões que nos salvam da tempestade, não decisões que nos lançam para dentro da tempestade. Às vezes nós fazemos isso, vir aqui dizendo, Jesus vai acalmar a tempestade que está na tua vida. Então, irmãos, não seria o remédio. Louvado seja Deus. Se fosse assim, então seria controverso dizer, a tempestade se levanta e você grita por Jesus, ele aparece e acalma todo. Não, há um motivo para que essa tempestade se levantou. Há um motivo. As provações acontecem e são inevitáveis. Quando elas acontecem em nossa vida por permissão de Deus, é para nos ensinar algo. É para nos mostrar algo, é para nos aproximar. A provação visa a nos aproximar do Senhor, irmãos. As tentações não, elas visam derrubar nós da presença do Senhor. Mas quando não vivemos a provação, não passamos pela tempestade, irmãos, somos tentados a sair da presença do Senhor. Mas se a tempestade aconteceu, é hora de darmos o primeiro passo. Que primeiro passo? Entender a natureza da tempestade, de onde ela está vindo, o que a ocasionou. Se eu errei, se eu pequei, se eu machuquei alguém, é hora de eu retroceder, dizer, Senhor, me perdoe, olha fulano, me desculpa, eu agi de uma maneira errada, olha esposa, me perdoe. Vir aqui dizer assim, Jesus vai acalmar a tempestade, haja paz na sua vida em nome de Jesus, haja paz. Nós vamos aprender o quê? O que nós vamos aprender? Quanto que você aprendeu ao longo da tua vida cristã? Quanto que eu tenho aprendido com as provações que se levantaram em minha vida? Aqui os discípulos aprenderam. Como eles aprenderam, irmãos? Aprenderam quando foram buscar em Jesus, socorre-nos, mestre. Não importa em que pereçamos, e se esqueceram da promessa. Que promessa? Eu leio para você. Versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, passemos para outra margem, ou vamos, é uma profecia. Quando Jesus está em nossa vida, nós estamos atentos à sua palavra. Antes mesmo de atravessar, ele disse, passemos, ou seja, há uma promessa, há uma ordem. Quando eu e você entramos nesta embarcação chamada graça, que provém de Deus, que provém do trono da glória de Deus, cremos nele. Quando você olha para João 14, os discípulos estão tristes. Olha, irmãos, a interpretação da palavra esta noite para mim e para você. Quando chegamos em João 14, Jesus anuncia em um momento muito bonito de união entre eles: eu vou partir. Eu serei escrachado, humilhado, eu morrerei em uma morte de cruz horrenda, eu vou ser atravessado, humilhado, esbofeteado, cuspido, mas eu tenho que passar por isso. A Bíblia diz que os discípulos turbaram o coração, se entristeceram. Aqui há uma afirmação, quando Jesus viu aquilo, deu uma ordem: não turbe o vosso coração, e faz uma afirmação: credes em Deus, credes também em mim. Está dizendo, vocês creem em Deus, credes em mim, acredite na minha palavra, eu sou a palavra do Pai. Irmãos, para nós entrarmos nesta embarcação, chamado graça, o caminho que é Jesus Cristo, irmãos, chamado graça maravilhosa, que está nos conduzindo ao reino da glória de Deus, Deus nos recebendo em sua glória, recebemos uma promessa. E qual promessa é? Eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Deus conosco, Emanuel, louvado seja Deus. Estamos preocupados com o que, irmãos?
Afoitos com o quê? Há uma promessa, Jesus está conosco. Ter medo nesta embarcação, não, isso anuncia incredulidade no meu coração e no seu. Vir aqui dizer acalma, Jesus está acalmando a tempestade agora, irmãos, seria raso demais. Louvado seja Deus, quando Ele quer habitar no nosso coração, sendo a própria paz. Louvado seja Deus, sendo a própria justiça, minha e sua. Louvado seja Deus, sendo um privilégio ter Ele em nossa vida. Às vezes nós nos portamos desta maneira, irmãos. O desespero faz com que eu e você nem percebamos que Ele está conosco. Talvez o que você está vivendo no dia de hoje, irmã e irmão, que tem se levantado em sua vida, anos de luta, você não tem percebido por causa da circunstância que Jesus está nesta caminhada conosco, nesta peregrinação. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Mas a palavra de Deus é bem clara. Passemos para a outra banda. Quando eu e você fomos escolhidos, ou melhor chamados, ou melhor anunciados, ou melhor, você ouviu a palavra do Senhor, você ouviu a voz do seu sumo pastor, aquelas palavras entraram no teu coração, converteu a mim e a você, nos confrontou dos nossos pecados, então nós nos lançamos no braço do Senhor, como Ele estava, de braço estendido para mim e para você. E você acha que Ele te abandonou? Oh, louvado seja Deus. Você acha que Ele virou as costas para você? Eu viro as costas para as pessoas, você vira as costas para as pessoas, viram as costas para nós, mas Jesus não. Louvado seja Deus. Não. É no momento mais difícil de nossa vida que Ele aparece, e nos momentos fáceis Ele passa conosco. Ele sempre está conosco. Eu tenho dito, irmãos, Salmos 23, bondade e misericórdia os seguirão, cercarão todos os dias da vossa vida. É promessa de Deus a mim e a você. 2 guardas fiéis andando do meu lado. Quem tem o sumo pastor tem a promessa, bondade e misericórdia os seguirão, os cercarão todos os dias da vossa vida. Se você está na tempestade, a bondade e a misericórdia está lá. Se você está atravessando a doença, a bondade e a misericórdia está lá. Se você está atravessando humilhação, a bondade e a misericórdia está lá. Se você está passando desemprego, a bondade e a misericórdia está lá. Se você está doente, acamado, a bondade e a misericórdia está lá. Se você está sofrendo perseguição, a bondade e a misericórdia está lá. Se você está sendo humilhado, perseguido, apedrejado, apontado, a bondade e a misericórdia está lá. Se você está vivendo pecado, tantas coisas erradas, a bondade e a misericórdia nos cercarão. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. É como Jesus, no barco Ele dorme, é o homem manifesto, é o cansaço da carne, mas Ele estava lá. Deixa eu dizer algo aqui ministrado pelo Espírito Santo. Talvez a sua vida, irmãos, está passando por momentos difíceis de tempestade, mas Ele permite. Não que Ele está dormindo. Ele é um Deus que não dorme, não tosqueneja. Ele é um Deus que não se estressa comigo e com você. Ele é um Deus que não se cansa de nós. E essas tempestades, irmãos, elas são pedagógicas. É que no nosso afoito, no nosso desespero, nós esquecemos que ela nos serve para nos ensinar, e nós passamos com um sentimento de medo, nos tornamos crentes medrosos. Pode ser por mais medonha que seja, a nossa prova, ela é pedagógica. Mas como eu disse, vir aqui dizer, olha, Jesus está passando e vai acalmar a tempestade, vai apaziguar. Irmãos, quando eu e você devemos aprender com elas. Quando eu e você temos experiências, adquirimos paciência, e em meio a este caos, essa tormenta, nós aprendemos e o nosso caráter é formado, nós aprendemos a regular a nossa língua, nós aprendemos o que falar, o que não dizer, aceitamos, fechamos a nossa boca e assim prosperamos os caminhos que nós passamos.
Quantas vezes eu e você deixamos de nos posicionar como alguma coisa? Eu fiz isso, irmãos, inúmeras vezes. Tive grandes prejuízos. Até nos comportamos nem aquilo que nós somos, mas nos comportamos assim. Mas aquela tempestade foi pedagógica, veio para nos ensinar. O nosso Deus é soberano, Ele é poderoso em suas vontades, em fazer absolutamente mais. Ele pode sim, se quiser parar a tempestade, Ele para. Mas se ela existe para nos ensinar, irmãos, Deus permite que eu e você atravessamos por ela. Quantas coisas se levantou em minha vida, irmãos, e a sua, que Deus tem nos ensinado. Se olharmos para o retrovisor da nossa vida, estamos hoje muito melhor do que éramos ontem. Por quê? Porque eu e você somos bons? Não, porque bondade e misericórdia nos seguiu, nos cercou. Louvado seja Deus. E temos aprendido em meio ao caos. Deus não fica em apuros. Se você está, Ele não está. Se eu estou em apuros, Deus não está. Apesar de todos os levantes da minha vida e a sua, Deus não fica no céu esfregando as mãos, preocupado como eu vou resolver as questões humanistas, como eu vou resolver as questões do fulano A, do irmão José, da irmã Maria. Eu estou preocupado, eu preciso. Não, Ele não faz isso. Ele não precisa disso. Deus não está no céu e olhando assim agora, a guerra no fulano, no país tal, o país e não sei como eu vou fazer, eu preciso resolver alguma coisa, não, Deus não está fazendo isso. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele está sentado no mais alto trono, regendo todos nós, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Ele continua sendo Deus e continuará sendo Deus pelo século do século. Qual é a sua prova que Deus não pode acalmar? O que é impossível a você que não pode ser possível a Deus, irmã? Diga aí, meu irmão, louvado seja Deus. Se tem algo diferente e que está causando algo em sua vida, eu e você cremos que nenhum de nós, irmãos, nenhum fio da nossa cabeça, do cabelo da nossa cabeça, não cai sem que Deus não esteja vendo, ou permita, sem que Ele esteja trabalhando no propósito da nossa vida. Não está jogado ao léu a nossa vida e a sua, não, recebendo todas as circunstâncias e achando que tudo é por sorte, o azar, o acaso, não. As nossas vidas estão na mão do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor, irmãos. Eu e você não somos obra do acaso, eu e você não somos obra de uma sorte, não. A nossa vida está nas mãos de Deus. A sua vida e a minha está nas mãos do Todo-Poderoso. Jesus passou o dia ensinando as parábolas do reino. Nós olhamos aqui um pouco para trás e vamos ver isso. Como homem, ele se cansou, é normal. E ali mais um acontecimento ele permitiu para que eles continuassem aprendendo. No versículo 35 diz assim: naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse: vamos passar para outra margem. Mas o afoito, irmãos, ele pegou o travesseiro e foi lá para o fundo do barco. E enquanto ele dorme, vem a tempestade, a fúria, o reino, as rédeas não está em suas mãos. Louvado seja Deus, está nas mãos do Senhor. Se você perdeu o controle da sua vida, acredite, irmã, se você perdeu o controle da sua vida, da sua família, dos teus negócios, acredite, irmão, o Senhor continua tendo controle de todas as coisas. Quando confiamos no Senhor a nossa vida, quando confiamos no Senhor a nossa família, quando confiamos no Senhor o nosso ministério, entregamos a nossa vida no altar, eu sempre digo isso, pelo Espírito de Deus, coloquemos a nossa vida no altar do Senhor e assim cremos. Tudo que acontece é permissão do Senhor, é desígnio de Deus para a minha vida e a sua, até as provas, até as tormentas, até a tribulação, até a angústia, o luto, o desemprego, tudo que acontece, a enfermidade, irmãos,
a agenda de Deus, é a agenda do Senhor para mim e por você. Então, Jesus viu o desespero dos discípulos, repreendeu o vento. Então, irmãos, a palavra, quando ele vira antes de repreender, e diz assim para Jesus: ó Senhor, mestre, não te importa em que pereçamos? Porque são medrosos demais. Ou seja, eles se importavam, mas sabia que eles precisavam ser convertidos a mais, crer mais, acreditar mais, confiar mais, não ter medo da morte, não ter medo da vida, não ter medo das intempéries, não ter medo de nada. Ali demonstrava que eles não estavam preparados ainda, não confiaram a vida, melhor dizendo, entenda bem, olha para cá um pouquinho, não confiava a vida deles nas mãos de Jesus. Naquele momento, o que tinha mais valioso para eles era a própria vida material. Paulo entende de uma maneira diferente. Quando convertido, para mim a morte é ganho, é vida, passar desta vida para uma outra eterna. Precisava de mais relacionamento. Jesus estava mostrando para eles que aquela vida ali não era interessante, mostrando como a vida é frágil, mostrando como as tempestades acontecem e que a gente necessita do Senhor, mostrando que às vezes Ele vem do lado, mas não confiamos nele, mostrando que tendo uma vida piedosa, santa, consagrada ao Senhor, irmãos, ainda assim pecamos e erramos e necessitamos do teu perdão, da tua bondade, da tua misericórdia. Louvado seja Deus. Esses dias falávamos de Jairo, o homem que se prostrou, o homem que adorou ao Senhor, conhecia quem bem ele era, o homem que a Bíblia diz que ele insistiu em oração. Quando a sua filha morreu, Jairo, a Bíblia diz que ele tem medo. Jesus repreendeu o medo de Jairo. Espera aí, há poucos minutos atrás esse homem estava prostrado, adorando, entendendo que ele era Jesus, insistindo aos pés do Senhor numa fervorosa oração. Pouco tempo agora ele está com medo no coração, ele está amedrontado, com medo, assustado. O Senhor se vira a ele e diz assim: Jairo, aparta de ti este medo, Jairo, que você precisa de fé, você precisa crer. É isso que somos, irmãos. Quando a coisa piora, quando a coisa acontece, nós crentes e não crentes esquecemos que temos Jesus, esquecemos que tem Deus em nossa vida. Se você veio aqui esta noite desta maneira, esperando, irmãos, que Deus te socorre, e Ele te socorre, está te socorrendo hoje, trazendo para você uma palavra de edificação, de fé, aproximando eu e você mais de Jesus, nos levando para a presença do Senhor, a termos um relacionamento com Ele, uma proximidade com o nosso Pai, com o nosso Mestre, com o nosso Deus, com o Criador e Formador de todas as coisas. Louvado seja Deus! A palavra e o Espírito Santo nos aproximando de Jesus, não olhando para as tempestades que você está enfrentando. Irmãos, uma pergunta que às vezes, angustiado em nossas vidas, nós fazemos: será que Deus está comigo? Será que eu vou morrer? Será que Deus vai permitir todas essas coisas em minha vida? Será que para mim tudo se acabou? Será que não tem mais jeito? Até quando este mar será revolto? Isto chama ansiedade, isto chama desespero, isto chama incredulidade. Quando nós nos manifestamos ansiosos, estamos anunciando que somos incrédulos, que estamos com medo das adversidades. Sabe, irmãos, hoje a palavra do Senhor está dizendo que a mim e a você, que não é que Jesus em minha vida vai fazer que tudo dê certo. Entenda, Deus mandou a tempestade, irmãos, para que eles aprendessem o quão necessitados somos do Senhor, para que eles aprendessem que o foco de minha vida e a sua sempre será o nosso Deus. Aquilo que aconteceu naquele lugar era para dizer assim: vocês não podem se afastar do Senhor,
Vocês precisam dele a vida toda, e para ter acesso a Deus, ele é o único caminho. Para ter acesso à paz, ele é o único caminho, e para isso foi usada uma tempestade. Se a sua vida está desta maneira, há um convite da palavra do Senhor: se aproxime mais de Jesus. Mas eu sou crente, irmãos, há 10, 15, 20, 30, 50 anos. Ore mais, busque mais pelo Senhor, seja mais fiel, mais fervoroso na sua oração, mais fervorosa. Seria muito gostoso chegar aqui e lubridiar a igreja dizendo: Jesus está acalmando a tempestade agora. De fato, Jesus está arrancando as escamas dos teus olhos, os comichões dos ouvidos, para que você olhe para Jesus dentro da circunstância. Louvado seja Deus! De fato, eu e você estamos olhando para a palavra e o Espírito Santo anunciando mais uma vez que eu e você precisamos do sumo pastor todos os momentos da nossa vida. Louvado seja Deus, que necessitamos do Senhor. Portanto, irmãos, se você veio aqui esta noite e alguma circunstância tem se levantado em sua vida para que você entre em desespero e perca a sua fé, a palavra do Senhor está dizendo aqui esta noite, como Jesus levantou e disse: aquieta-te, está dizendo a mim e a você. Se você está atravessando momentos difíceis de sua vida, hoje você ouviu aqui, Deus continua com as rédeas da história em suas mãos. Se você perdeu o controle de todas as suas vidas, de todas as suas coisas, não há circunstância, não há propósito que chega atrasado. O tempo de Deus não é o nosso, o tempo de Deus é perfeito. Se você veio aqui esta noite pensando: quando será o fim da minha prova, quando será o fim da minha tempestade, o que você precisa é de calmaria. O que eu e você precisamos é de paz para atravessar a circunstância e implorar assim: Senhor, me dá força, me dá coragem, me dá ânimo para atravessar tudo isso em nome de Jesus. E Ele é aquele que não sai de perto de nós. A sua presença é perceptível e é real. E quando ela chega em minha vida e a sua, pode o inferno se levantar contra nós. Pode 10 mil à minha direita e 5 mil, 10 mil, 50, 100 à minha esquerda, não importa a quantidade. Ele é o foco da igreja, o foco é Jesus Cristo. E não há nada que possa nos atingir, irmãos. Não há nada que possa derrubar a minha fé. Não há nada que possa me arrancar da presença do Senhor. Não há nada que possa destruir a você. Não há nada que possa destruir a tua família, a tua casa. Quando Jesus está dentro do nosso barco, quando Ele vive dentro da nossa alma, quando Ele está junto de nós, trabalhando por nós, vivendo por nós, protegendo a mim e a você, não há nada que possa nos tirar da presença do Senhor. A circunstância só é uma agenda de Deus, as provas só é uma agenda de Deus, o desemprego só é uma agenda de Deus, a enfermidade só é uma agenda de Deus. É Deus da nossa vida transformando, edificando e dando graça para nós atravessarmos. Se você veio aqui esta noite e mesmo na circunstância da tua vida, o que você tem vivido, você ainda consegue ouvir a palavra de Deus e o adorá-lo pelo fato de quem Ele é, a circunstância não prende você, não diminui você na presença do Senhor, muito pelo contrário, ela faz você se achegar na presença do Todo-Poderoso e render graças a Ele por ter te permitido atravessar as provas que são muitas, as tormentas que são muitas, as guerras que são muitas, mas você vê Jesus nas provas, você vê Jesus na enfermidade, você vê Jesus nas perturbações, você vê Jesus no desemprego, você vê graça em tudo, porque Deus é maravilhoso e tem te sustentado. Louvado seja Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.